Fala galera, está começando mais um Pod Caverna. Aê, caralho. E olha só, não estamos com nenhuma câmera na nossa frente. Pois é, cara, quanto tempo que a gente não grava podcast, Marquinhos? Desde a Bienal, né, cara? Desde a Bienal. E mesmo assim, na Bienal ainda foi ao vivo e tudo mais, então foi diferente. Assim, a última vez que a gente gravou foi em abril do ano passado. E foi pro podcast que ficou perdido. E você que ouve a gente aí só por podcast, cara, então lembrando aí o seguinte, nós temos lá o canal do YouTube, toda semana tem um vídeo lá pra você assistir, youtube.com/podcaverna. E a gente tem uma novidade, cara, nós estreamos aí no finalzinho de janeiro o nosso blog. Então agora, além do conteúdo em áudio e vídeo, nós também temos os posts lá no blog. Então entra lá, já tem lá uma meia dúzia de posts bacanas aí, a gente falando sobre literatura, sobre música, sobre game também, ó, estreamos aí pauta de games, né, cara? Isso aí. Né? Então vamos apresentar aqui as vozes que vocês vão ouvir, vão acariciar os seus ouvidos. Esse que vos fala aqui sou eu, Fernando Ramos. E o retardado aqui sou eu, Marcos Freze. Temos hoje a participação do nosso mais novo membro do Pod Caverna, Heloísa Michalski. Sou eu, galera. Fala aí. Diego Arnstein, que já tá pagando até os boletos do Pod Caverna. E aí, galera, tudo bom? Como vai? Vulgo Cavaleiro do Dark Souls. É, exatamente. Google Voice sensualizante. E o nosso convidado de hoje, que é Ricardo Lins. Fala aí, boa noite a todos aí. Show. Aí, boa noite. Ricardo Lins, que está perdendo a virgindade dele aqui em podcast, o primeiro podcast que ele participa. Ui! Alta escutaria. E hoje, galera, nós vamos falar sobre produção musical. O que é produção musical? Como vivem os produtores musicais, do que se alimentam, né? E aquela coisa toda. Onde habitam. Então, exatamente. Então, daqui a pouquinho a gente volta com o tema de hoje. Bom, galera, então hoje nós vamos bater um papo aqui, estreando aqui com o Ricardo Lins, falando hoje sobre produção musical. Então, aquela pergunta aí para começar essa parada aí, Ricardo, meu querido, o que é produção musical, cara? Então, produção musical nada mais é do que a banda junto com o produtor entrar com uma ideia e sair com o resultado, que é a música, né? Ambas as partes trabalhando ali para chegar ao melhor resultado possível, a melhor música possível. Isso inclui a limpeza do som e tal, ou isso inclui só a montagem da ideia? Tipo, você pegar o que o artista quer fazer e trabalhar em cima disso? Então, inclui tudo, desde a composição até a parte de gravação, a parte de edição, né, até chegar no produto final, onde a gente escuta nos streamings, né, e CD, enfim. É isso aí, cara. O Ricardo, me ajuda a tirar uma dúvida. A produção musical, você falou de composição, cara. Em alguns momentos o produtor também pode vir a contribuir musicalmente para a música. O que eu quero dizer, tipo assim, vai contribuir ali, o nome dele pode aparecer em uma música, não só com produção, mas até como composição. Ah, com certeza. Tem muitos casos que acontece isso. Por exemplo, citando aqui no Brasil mesmo, o Rick Bonadio, né, produtor aí, produziu Mamonas, Assassinas, essas bandas como o NX0 Fresno. Ele, além de produzir a banda, tem composições que ele participa como autor. Tudo é negociado ali entre a banda e o produtor. Porra do caralho. Na verdade, assim, a gente, quando pensa em produtor musical, eu, por exemplo, eu imagino que o produtor musical, ele é o cara que é uma visão de fora para a banda, porque o que acontece? Muitas das vezes a banda tem uma concepção fechada sobre um determinado produto, sobre uma música, e essa concepção fechada
é a visão da banda, mas não tem ali alguns elementos que podem melhorar aquele produto, tanto no sentido comercial, muitas das vezes também a música não é comercial, mas o produtor ele pode dar alguns toques ou algumas coisas que extrapolam aquela visão restrita da banda para melhorar o produto, né? E lógico que a gente está falando que eventualmente essa dica que ele pode dar e tal pode ser de tal forma grande que a ponto dele interferir na composição e se tornar um coautor, né? Mas na maior parte das vezes não é isso que acontece, né, Ricardo? Na maior parte das vezes o produtor ele tá lá pegando assim uma joia bruta e dando uma lapidada. Seria mais ou menos isso? Sim. E é exatamente também como você falou, o produtor ele é uma pessoa de fora. E eu sou a favor da ideia da banda sempre procurar um produtor, ela não buscar tanto ela se autoproduzir. Claro, a gente tem caso de bandas que o próprio integrante ali, ele é o produtor, mas são poucos, não são muitos, porque, como você falou, é como uma pessoa de fora. Às vezes a pessoa ali dentro, ela não tem a visão, assim, de enxergar como é que as pessoas vão lidar a ouvir essa música. O produtor, ele não escuta só aquele gênero, ele tem uma visão mais ampla do mercado, entendeu? Por isso que é sempre bom, sempre indico as bandas, sempre procurar um produtor quando quiser levar o seu trabalho, né, para um nível mais sério, né? Eu faço um paralelo do seguinte: antigamente, quando você só tinha os estúdios profissionais, necessariamente quando você ia gravar um trabalho comercial, você já tinha ali dentro da estrutura, eventualmente, um produtor, né? Alguém que fazia esse tipo de trabalho. Sim. E hoje, como a galera tem muita facilidade de gravar em home studio e gravar de forma independente também, né? Porque você já tem as plataformas digitais como um canal de distribuição, que era uma coisa que não havia há alguns anos. Então essa coisa para poder ter autonomia de gravar em estúdio, tal, aquela coisa toda, talvez isso faça com que muitas das bandas negligenciem a importância de você ter um produtor musical. Porque o cara fala assim, não, cara, eu faço tudo do início ao fim, eu gravo aqui, eu mesmo mixo, eu mesmo masterizo e depois eu mesmo publico nas plataformas digitais. Isso não vai nem virar nem uma mídia impressa, nem nada nesse sentido, né? Sim, exatamente. Não, isso aí eu senti muito quando justamente o Ricardo entrou agora pra produzir Scream, cara. A diferença que tá dando, cara, eu e ele, a gente vira e mexe, entra nos papos filosóficos sobre isso. De que, assim, nas outras vezes que a gente gravou, cara, a Reaper foi meio que, assim, uma produção meio que compartilhada entre eu e o Manu. E no EP teve muito a minha mão ali, mas também com um pouquinho, obviamente, da mão do Manu, cara. Mas aí depois eu até fui saber que o Ricardo também chegou a dar uma pincelada ali, né, Ricardo? Quando a gente terminou de gravar, não foi? Sim. E aí agora, com a Give Me a Chance, eu senti que, assim, caraca, como é que fez toda a diferença a produção dele, porque a gente tava até conversando na banda, cara, que tá soando completamente diferente tanto a gravação de Give Me a Chance quanto as coisas que vão aparecer por novidade aí, que quem tá acompanhando a gente no Instagram já sabe. Então, você que tá ouvindo o podcast e ainda não acompanha o Pode Craver nos outros canais a gente anunciou que a banda do Heloísio acabou de lançar mais um single. Momento Jabá. É o single de Give Me a Chance. E esse single tem a produção do Ricardo. E eu cheguei a ouvir assim, o pré e o pós, cara, realmente faz uma diferença você ter ali o produtor musical, no sentido de colocar um efeito, de dar uma dinâmica diferente, né, para que a música não fique só numa dinâmica, né, só numa levada. Você tem uma série de questões aí, né. Agora existe também uma mística que aí eu acho que tem um pouco de verdade, mas um pouco também de mentira, é o fato de o seguinte, que o produtor bom pega o artista ruim e transforma aquilo num negócio bom, né? Eu não tenho certeza quanto a isso, porque a gente pode transformar simplesmente uma coisa ruim numa coisa muito ruim e ainda assim fazer sucesso. Cara, isso aí eu acho que é mito, cara, porque eu acho que eu já até contei essa história pro Heloísio, que é do cano de ouro. Se você pega uma merda e passa pelo cano de ouro e joga pro outro lado, ela vai sair uma merda com um pouquinho de ouro ali, entendeu? Então o produtor não tem esse poder. O cara que produz o Tiririca não tem como o cara soar, tipo, sei lá, o Dave Grohl, né? É meio que possível, mas... Por isso que eu acho que é uma confusão, porque uma coisa é a edição, né? Edição é o cara pegar e passar um desafinado no autotune e sair aquela voz autotunada do outro lado, horrorosa,
mas que está menos desafinada do que a entrada, né? Sim, sim. Como eu trabalho com artes gráficas e eu costumo dizer, eu acho que a analogia vale, o Photoshop não faz milagre. Se a foto for uma bosta, o Photoshop melhora um cadinho. Mas se a foto for foda pra caralho, no Photoshop você vai conseguir extrair muito mais daquilo, porque você tem uma entrada muito boa. A qualidade da saída é proporcional à qualidade da entrada, né? Acho que na produção musical... Falou tudo, é isso aí, exatamente isso. Agora você falou, Fê, essa questão do autotune me lembrou o seguinte, uma dúvida que eu tava tendo é a produção musical, ela trabalha mais no sentido de pós-produção ou ela pode vir a trabalhar como uma espécie de diretor, sabe? O cara tá lá cantando, você fala, não tá no tom, sobe mais esse tom, ou consertar o tempo da bateria, sabe? Isso tanto pelos aparelhos quanto junto dos artistas. Isso chega a acontecer ou não? Então, hoje, assim, um produtor musical, ele, até a função dele é um pouco assim, como posso dizer assim, meio oculto. Não é ocultada, né? As pessoas se enganam muito porque acham o produtor musical é aquele cara que afina e tal. E se você pegar aí, tipo, o Rick Rubin, né? Ou aqui no Brasil, o falecido Miranda, ele era um cara que ele nem no Pro Tools mexia, cara, mas ele ali, tipo, direcionava, falava, não, esse cara tá cantando fora do tom, vamos acertar o tom. Ah, essa caixa da bateria podia ser um pouco mais grave, vamos acertar. Então era um cara que era meio que um diretor ali da música pra ali meio que lapidando a música, entendeu? Mas, claro, com o tempo, né, o custo da produção diminuiu. Então, antigamente você tinha um cara que dirigia os músicos ali, um cara que gravava, um cara que fazia pós-produção, de edição e tudo mais, o cara que mixava, o cara que masterizava. Com o tempo, como diminuiu o valor das produções, né, o produtor acaba pegando todo esse processo, né, de dirigir, editar, mixar, masterizar, né, fazer todo o processo. O produtor musical, então, ele, na verdade, ele entrou no processo de pré e pós-produção, né? Ou seja, ele meio que orienta a banda no processo de gravação, dando dicas. Eu me lembro de ter acompanhado uma vez uns e outros estavam gravando o álbum Tão Longe do Fim. E aí, na hora da gravação de uma das músicas, eu me lembro do Paulo Gevot, não sei se você conhece o Paulo Gevot, que estava fazendo a produção, dizendo assim, não, nessa hora aqui, você pega e não toca para baixo, não, toca para cima e tal, porque ele queria a textura da guitarra mais tocando de baixo para cima e não de cima para baixo, numa levada que estava sendo de uma condução, né? Então eu percebo muito isso, que eventualmente um produtor musical ele pode, nesse momento do pré, né, dar aquela orientação de alguma coisa que interfira um pouco no processo de gravação e não simplesmente pegar aquele produto final e trabalhar na pós, né? Exatamente. Em relação a também, eu digo que ele chegou a fazer faculdade de produção fonográfica e tal, e eu fiquei muito surpreso na época, porque eu achava que era basicamente aprender a usar os programas, né? Eu não tinha uma ideia de que tinha muito a ver com a física do som, como ela influencia o ambiente, né? Tipo, se o ambiente não for bom, a música pode não sair boa, sabe? Um exemplo disso, por exemplo, naquele filme do Queen que eles fizeram, como a escolha da casa, por exemplo, sabe? Tem toda uma relação de acústica ali que estava envolvida. E esse, por exemplo, é um universo que eu não conhecia dentro da produção musical, né? É o motivo de normalmente você saber cantar muito bem dentro do seu banheiro. Faz todo sentido. Já tem o reverb natural ali. Não, pois é, esses caras de antigamente, né, pega o Queen, o Led Zeppelin, eles inspiravam muito, né, em buscar lugares assim para ter aqueles timbres únicos, né? Não, realmente, era porque havia muita pouca capacidade de emulação, né? Eu tava vendo uns softwares que tem ali que você pluga a tua guitarra na placa de som e ali você controla via software qual é o amplificador que você quer emular, qual é a distância do microfone, qual o microfone que você está usando, qual é o tipo de ambiente onde esse amplificador e microfone estão. Quer dizer, há uma possibilidade de emulação que não havia antigamente. Então, se você quisesse aquele ambiente, aquela forma, aquela coisa, você tinha que instalar. Fazer mudanças físicas, né, no ambiente, né? Você tá falando disso, foi um papo que o Ricardo, a gente vira e mexe, leva até como é que muitos artistas hoje em dia
ou melhor, não talvez hoje em dia na verdade está rolando até a viradinha, vamos botar assim, mas teve muito tempo uma galera que estava muito presa em gravar só coisa no eletrônico, né, e agora está tentando meio que retornar às raízes aí, né, de evitar de usar tanto essa parte eletrônica e até só um pouco mais vivo. Mas também tem gente, como por exemplo a gente mesmo do Scream Negro, a gente tenta meio que casar os dois, sabe? Ter um pouquinho disso, um pouquinho daquilo pra fazer a coisa funcionar. Entendi. Na verdade, eu tenho um produtor musical que eu cheguei a assistir alguns vídeos dele, chama-se Liciel Franco. Conheço. A gente conhece aí. E aí, um dos vídeos ele estava falando sobre gravação de bateria. Então ele disse o seguinte, cara, se você quiser gravar a bateria e quiser que a tua bateria tenha um som igual a bateria do John Bonham no álbum tal, você tem que meio que gravar igual a ele. Aí ele começa a fazer umas experiências de gravar com o microfone overall. Para quem não sabe o que é overall, é um microfone que está gravando tudo, não os instrumentos em separado e tal, posicionado de determinada forma. E até quem faz a bateria é o batera do Detonautas, o Fábio Brasil. Sim. Aí o Fábio faz uma levada, então ele vai lá e grava. Ele grava em fita, inclusive. Aí, agora vamos fazer. Aí ele começa a botar uns outros microfones adicionais. Agora eu vou gravar o overall mais a caixa e o bumbo. E até o ponto que ele está microfonando geral a batera, para mostrar que é o seguinte, que você microfonando geral, você tem um resultado muito mais complexo e você tem um controle maior, só que você não tem aquele som, que é o som que você gostava da bateria lá do John Bonham, que era gravado possivelmente num processo muito mais arcaico, que era a tecnologia que se tinha então, né? Sim. Uma coisa que eu acho legal você ter comentado do Liciel aí, Fê, é como é que ele vai completamente, não, quase que completamente, né, Ricardo? Você conhece mais ele do que eu, mas quase que completamente contra a corrente, né, cara? Porque enquanto tem muita gente aí procurando a modernidade e o digital, ele tá quase que resgatando, fazendo um museu na casa dele, né? Resgatando um monte de coisa antiga, né? Pois é, cara. Assim, o Liciel, ele, como você falou, ele meio que vai contra a corrente, né? Porque hoje, com essa facilidade que o digital trouxe de poder gravar em casa e tudo mais, né? As pessoas acham que é só isso, só o cara ter um computador, uma placa, beleza, vão ganhar Grammy agora, né? Pô, ferrou. E o Liciel, ele explica que não é só isso, né, cara? Tem todo um processo ali e mostra a pessoa como é que se gravava, como que se pode estar gravando para você ter um resultado próximo daquele resultado do som que a gente gosta e tal. Entendeu? Isso que eu acho interessante nele. Uma coisa que eu penso é o seguinte, eu acompanhei muito assim essa meio virada assim do analógico pro digital, né? Porque na minha infância, início de adolescência, eu escutava disco de vinil, depois veio o CD, depois veio não sei o quê. E esses processos de mídia, eles são um reflexo um pouco também dos processos de produção, de gravação, né? Disso tudo. E você vê isso inclusive no cinema também, com a entrada do CGI, né? Como é que era a computação gráfica lá no início e como é que ela é hoje, e como é que em determinado momento aquilo parecia tão artificial e depois num determinado momento as coisas pareceram mais naturais, né? Eu acho que então hoje o digital, apesar de ser uma emulação e por ser uma emulação é sempre algo que é um não real, ou seja, que pode se aproximar do real, mas não é exatamente o real. Mas houve uma época em que o digital, e você vê isso muito nas músicas dos anos 80, com aqueles teclados absurdos, bateria eletrônica, reverb pra caralho e tal, é um momento em que você está introduzindo o digital ali. Então talvez essa volta até pro analógico, e as pessoas que de repente tenham se apegado muito mais ao analógico e negado ao digital, por conta dessa experiência do digital datada, né? De uma tecnologia ainda muito incipiente, não é isso? Pois é, cara. O digital, pega ele no início, ele era impossível de você se usar ele, né? Tu pega mesmo, por exemplo, o Pro Tools. As primeiras versões do Pro Tools era impossível tu gravar, cara. Ele era limitado. Imagina tu ter 8 canais só pra trabalhar. Hoje a gente trabalha com qualquer programinha aí, tipo até o Audacity. Você consegue abrir sem placa de som 20, 40 canais aí de boa. Entendeu?
Legal. E é fácil sincronismo, o tal, dá pra você fazer uma série de coisas e o custo realmente baixou demais, né, cara? Porque você realmente, o custo de hora de estúdio, eu me lembro que eu vim com minha banda, na época eu morava em Friburgo, vim pro Rio. Lendário Maníacos de Gotham. Lendário Maníacos de Gotham, continue sendo a lenda. Aí nós viemos gravar 2 músicas. Nós chegamos no estúdio 8 da manhã, saímos 5 da tarde com o nosso demo. Você demorar 10 horas para você gravar 2 músicas e essas 10 horas custando uma grana. Então foi muito caro e o resultado que a gente levou para casa foi em cassete, ou seja, a gente já tá levando para casa um resultado que já não é aquele... Nunca mais eu escutei a música como eu estava escutando no dia que a gente estava ouvindo lá no estúdio. Pois é, o analógico ele tem isso, às vezes tu grava uma coisa e depois tu vai escutar, tu escuta outra, eu lembro disso. Eu comecei trabalhando também com fita cassete, eu sei muito bem disso que tá falando. Eu e o Ricardo, a gente tava até conversando um dia desse sobre esse lance da fita, né, que ela até tem um charme, mas ao mesmo tempo, né, tem umas coisas assim meio... que ficaram já meio arcaicas, né, cara? Então eu vou pegar agora num tema polêmico aqui. Porque se você... Quase que isso? Se você for pegar... eu começo a falar, se você for pegar o cara fala mamilos, porra. Ué, não vejo problemas nisso. Não, tudo bem, mas ninguém pegando os mamilos agora não, vamos lá. Se você pega e você mede as frequências de um disco de vinil, são muito menos frequências do que você perde um monte de coisa ali. Você perde um monte de frequência na medida que você passa por vinil. Com certeza. Então, voltando àquela analogia que eu estava falando lá da inserção do digital. O vinil, ele tem a questão de ser algo... charmoso, você tem aquela questão de você meio que fica obrigado a escutar a obra na sequência em que a obra está concebida, né? Não tem shuffle no vinil, no disco de vinil. Só que hoje em dia eu acho que com os equipamentos que eu tenho de reprodução de áudio aqui, caralho, eu ouço tudo e com a qualidade maravilhosa, com pressão. Porque antigamente também é o seguinte, você escutava com nitidez, mas sem pressão, né? Muitos das primeiras conversões de vinil para CD, o CD você ouve e tem aquele som de plástico, né, cara? E hoje eu acho que você não tem isso, eu acho que você consegue ouvir o áudio com pressão, o bumbo batendo lá no peito, tal, aquela coisa toda. E se você transpor aquele áudio para um disco de vinil e for tocar na vitrola, você está perdendo um monte dessas frequências que você tem, né, numa gravação e num aparelho de reprodução mais moderno, não? Sim, sim. Né? Então a galera que é amante do vinil, por favor, não me bata, não. Você com certeza tá apanhando bastante agora, cara. Morte! Eu tô colecionando os álbuns do Iron Maiden, faltam alguns ainda e tal. Eu achei que você ia falar que você tá colecionando haters. Também, agora depois disso também, né? Mas é por conta da capa, né, bicho? Eu penso o seguinte, cara, que a capa e o encarte e a forma de ouvir o vinil é uma experiência interessante pra cacete, porque eu me lembro de muito do que eu conheço, do que começou a me formar musicalmente, foram coisas que eu ouvi assim. Então você acaba sabendo as letras, você acaba sabendo a ficha técnica, quando foi gravado, onde foi gravado, quem foi o produtor musical, que é uma coisa que a galera praticamente não sabe hoje, né, quem são os produtores musicais das bandas e tal, e isso tem no CD, isso tem no álbum, né, Não, inclusive eu queria perguntar ao Ricardo, Ricardo,
quais são pra você aí os produtores, hoje em dia, assim, que é na sua visão, na sua opinião, que são os camaradas, assim, que são assim, os expoentes, sabe, dessa geração, e talvez até da próxima, e você acha que, assim, são pessoas, assim, que são produtores, assim, que estão realmente carregando a tocha aí pra essa geração de músicos que tem vindo, e até por os estilos e tudo que tem surgido artisticamente aí? Pô, boa pergunta. Cara, aqui no Brasil, um cara que eu admiro, assim, eu acho assim, ele é o cara que, pra mim, produtor, é o Paulo Anhaia. O cara aí trabalhou no Midas com o Bonadio, produziu aquela banda Resgate, Charlie Brown Jr., aquela CPM 22, toda a galera do pop rock, né? O Paulo produziu, e o Paulo é interessante, cara, que ele é um cara que ele trabalhou com analógico, mas ele não é aqueles cara que fica ali cabeça dura, falando, não, o analógico é melhor, tal, não sei o que. Ele é um cara que grava tanto no analógico como no digital, quando a gente tava conversando aí. Ele é um produtor que eu admiro, assim. O próprio Bonadio, por mais assim controverso que ele seja e polêmico, também eu admiro ele, porque já vi muita banda que ele pegou assim que tu não dava muita bola pra banda, e depois que o cara produziu ficou assim interessante, né? Ele é capaz de fazer coisas muito ruins fazerem muito sucesso. A gente passou por alguns anos aí sim, muito merda que só estourava. Sim. Ele, cara, ele tem esse tom aí de conseguir enxergar ali numa banda aí, mais ou menos, algo que chame a atenção das pessoas, né? E também, cara, o Liminha, que produziu Titãs aí, por essas bandas, né? Então, o Liminha pela história dele, entendeu? Pro Titãs e tal, é um cara que merece todo respeito. O Rafa, que a galera que acompanha o canal no YouTube sabe quem é, a voz do além. Rafa é o grande nosso... Rafa. É o nosso produtor audiovisual. E o Rafa, ele tá fazendo um documentário sobre essa transição da rádio pra rede, né? Tá fazendo um documentário aí com a galera do rock brasileiro. E uma das pessoas com quem ele conversou foi o Liminha, cara. E o Liminha, ele é um cara que, num período da década de 80, ele, de cada 10 discos lançados pelas bandas do rock dos anos 80, 8 eram produzidos pelo Liminha, né? E Sim. Ele é um cara muito respeitado até hoje, né? Por essa história aí. E aí uma coisa interessante é o seguinte, o Liminha, todos sabem, né, que o Liminha, ele era baixista, né, dos Mutantes. E aí que vem a minha pergunta. O cara tem que ser músico... Oi? Como? Eu sabia que o Liminha era... Não tinha... É verdade. É verdade, era baixista dos Mutantes. Eu não tinha a menor ideia disso. Sabia, Marcos? Caraca, cara. Diego, fica aqui, eu não sabia também. Então, então a minha pergunta é a seguinte, o cara tem que ser músico para ser produtor musical, ou o cara tem que entender só de produção musical? Cara, eu tenho a teoria que muitos falam na internet que todo produtor musical é um músico frustrado. E você concorda com isso? Concordo, porque eu fui. A história do Ricardo é doideira, galera. Então resume pra gente aí, pô, mata a curiosidade da gente, conta um pouquinho dessa história aí. Como é que você foi parar na produção musical? Pois é, cara, então, eu tinha banda, formou na escola, na época do ensino médio. Aí a gente começou a tocar, né, se apresentava na época da TwitchCam, nem sei se existe mais. Aí como normal, assim, na banda, quando tu começa a tocar e tal, que nego começa a falar, pô, queria ter a música de vocês, pra poder escutar e tudo mais. Aí a gente pensou, não, então agora a gente tem que gravar. Maldita hora que vocês pensaram nisso, né? Aí, tipo, na minha cabeça, eu não me ligava muito em pesquisar sobre estúdio, home studio e tal. Eu achava que a gente, pra gravar, tinha que ir pra um grande estúdio, né, com aquelas mesas gigantes que a gente vê em vídeo lá do Nirvana e tal, do pessoal gravando. Uhum. Aí o guitarrista da banda chegou e falou, não, cara, hoje tem um home studio e tal, tem um amigo meu, tem na casa dele, tem como você gravar e tudo mais. Aí beleza, eu fui, né, pra casa do cara lá, o cara tinha um computador, né, com Pro Tools 7 ainda, aquele que parece o Windows XP.
E a gente gravou e eu fiquei impressionado com aquilo. E quando a gente saiu do estúdio, eu fiquei mais interessado em estar no estúdio do que estar com a banda, né? Aí, tipo, né? Começou aquilo, mas beleza. Eu continuei com a banda e tal. Aí depois, como você falou assim, né? Estúdio custa um dinheiro pra tu tá gravando as tuas músicas. A gente pensou, não, vamos comprar o equipamento e a gente poder gravar mais demos e tal, né? Pra poder lançar assim na internet. Aí a gente começou a investir nisso, de comprar equipamento e tal, pra poder gravar demo em casa. Uhum. Aí eu tomei a frente, falei, não, eu vou começar a aprender, porque eu achei maneiro a nossa gravação e tal, eu vou começar a me focar nisso. Aí comecei pesquisando na internet mesmo. Quando eu tava assim, num nível que tava assim pra gente gravar, a banda acabou. Aí eu falei, pô, agora que eu tô com equipamento, eu vou continuar isso. Aí comecei a chamar amigos, meu músico que eu conhecia pra gravar e tô aí até hoje. Pô, legal. Quer dizer, foi uma coisa que você, ao ter contato a primeira vez, você descobriu que aquilo de alguma forma te encantava, né, cara? Sim. Agora, então, aí voltando aí à pergunta. Então você é músico, e aí pelo fato de você ser músico, a execução, né, do teu trabalho, isso te facilita bastante. Agora, o cara não necessariamente precisa ser músico, essa que é a questão aí. O cara pode ser simplesmente um cara que tenha uma boa visão, mas ele não entenda de notas musicais, ele não entenda de compassos e tal, mas ele... A pergunta é, eu posso ser um produtor musical, já que eu não sei porra nenhuma? Poder pode, assim, porque não tem regra, né? Não é igual uma faculdade lá, um médico que tem que fazer medicina, né? Mas assim, o cara vai ter mais dificuldade. Porque, como eu falei, tipo, pega o caso lá do Miranda e do Rick Rubin. São caras que eles tinham muito entendimento de música pra poder guiar os caras. Então imagina se você não sabe nem o que é um acorde. Fica difícil pra tu trabalhar, entendeu? Posso dar uma adentro sobre isso bem interessante? Faz sentido. Claro. Que é sobre o famoso quinto Beatles, que seria o George Martin, né? George Martin. Sim. Esse George Martin, que não é o George R. Martin do... Não é o assassino, o escritor que matou todos os personagens. É o cara que criou o Beatles. Mas assim, ele, antes de trabalhar com Beatles, ele trabalhava numa rádio e ele era comediante. Ele mexia nos sons da rádio. Nossa. Entendeu? E aí... Mas ele tinha alguma formação musical? Pois mínima? Ele tinha formação com relação a entendimento sonoro, né? Acho que acústica e esse tipo de coisa. Não era uma formação necessariamente musical. Mas ele sabia... Mas de alguma forma ele entendeu a banda e ele colocou elementos da rádio, elementos visuais sonoros, se é que eu posso dizer isso, na banda. Um exemplo disso era a música do Day in Life, que o Paul McCartney fala Wake Up in the Bed. E aí o que ele fez? Ele colocou, na hora que ele fala Wake Up, ele coloca um som de um relógio tocando, entendeu? Aí ele fala In the Bed. Woke up, fell out of bed, dragged a comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup. And looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. São pequenos detalhes que ele foi colocando nas músicas que transformou completamente a música numa coisa visual. Você conseguia praticamente ver a música acontecendo, entendeu? Olha só. Muito bacana. Tem umas histórias também dele pegar e gravar uns negócios ao contrário. Então, o solo de trás pra frente, sugerir que o solo fosse gravado de trás pra frente, depois bota o solo tocando. Quer dizer, o cara grava o solo normal e bota o solo ao contrário. Tem umas histórias assim, não tem? Copiado da Xuxa, isso é copiado da Xuxa. Não. A Xuxa é satânica, isso aí é só o solo de guitarra. Ué, mas os Beatles não são satânicos também? Não causavam histeria e as pessoas, meu Deus. Não foi o filósofo que fez todas as músicas dele? Inclusive os Beatles acabaram porque eles disseram que eles eram mais famosos que Jesus Cristo. Então Jesus se vingou dele. Caraca. Cara, isso não saiu da minha cabeça, mas eu ouvi uma pessoa falando sobre isso, cara. Bom, enfim. Mas voltamos aqui. Então você tá falando aí, cara, do George Martin. E aí eu tava falando da época dos discos de vinil e tal. E uma das coisas que mais me chamou a atenção e deu saber, né, isso foi o seguinte.
eu sempre curti muito Iron Maiden e tinha os álbuns do Iron Maiden. Então, eu me lembro de contatos que eu tive. De terceiro grau. Os álbuns do Iron Maiden sempre eu ficava vendo os encartes, e nos encartes dos álbuns que eu tinha na época, era aquele produtor que era o Martin Birch, eu não sei se assim se pronuncia, deve estar... que produziu, dos 16 álbuns de estúdio do Iron Maiden, ele produziu 8. E ele só parou de produzir porque ele se aposentou. Se aposentou em 92 e o último álbum do Iron Maiden que produziu foi o Fear of the Dark. Ele produziu inclusive ele era produtor do Deep Purple. Isso, ele produziu do Killers ao Fear of the Dark continuamente, e depois que eu vim descobrir que ele produziu Deep Purple, ele produziu Rainbow, produziu Black Sabbath na época do Dio. Quer dizer, o cara era foda pra caralho, né, assim, é o Liminha do Heavy Metal, cara. E eu tenho uma outra pergunta pro Ricardo. Uhum. Ricardo, você acha, cara, que você precisa obrigatoriamente passar por é uma pergunta parecida que o Marcos já fez, cara. Você precisa obrigatoriamente passar por um curso ou ter algum diploma aí, assim, pra ser produtor musical? Claro, não pegando e fazendo a profissão, né, se tornar tipo coach, né, que qualquer um pode ser, mas... Se você pensar bem profundamente, você se torna... mano... Vai ser o produtor musical quântico. Se você reprogramar o seu DNA, você é capaz de conseguir se tornar o produtor musical de sucesso. É só querer acordar todos os dias às 5 da manhã pensando, eu serei um produtor musical. Você consegue! Agora todo mundo gritando. Então, se precisa de seguindo toda essa procedência, precisa realmente de um estudo muito profundo, cara, ou realmente isso vem muito da criatividade da pessoa, da arte da pessoa, como é que é? Cara, como eu falei até um pouco atrás, né? Hoje, para produtor musical, não tem assim uma carteirinha, né, do CREA lá, que tu vai, agora tu é produtor, tu se forma, né? Não, hoje tu pode falar hoje, que nem falou aí, acordar e falar, eu sou produtor musical, e o cara ser, entendeu? Mas coisas que ajudam, assim, pra você ser um bom produtor musical, é bom você ter conhecimento das ferramentas hoje, que se usam, né? Ter conhecimento de música que te ajuda, não é uma coisa que você, como falou aí, né, não precisa, você tem que ter, né, mas é bom ter, porque a gente lidar com música, né, então você precisa conhecer música, né, basicamente isso, ter noção das ferramentas e noção de música, assim, né, a construção de uma música, são coisas que vão te ajudar, né, mas assim, aquela especificação assim, não tem algo que você precise ter para se tornar produtor. Apesar de que hoje você tem cursos e até faculdades, né, que formam aí produtores musicais, né? Sim. E isso é interessante falar, porque assim, hoje tem faculdade, mas eu já vi produtores assim que tem diploma e tal, e chega no estúdio, o cara não sabe nem microfonar uma bateria, exemplo, né? Não tô dizendo que o produtor tem que saber microfonar uma bateria, mas são coisas assim que não quer dizer que você tem um diploma que você tá hábil a exercer a função, entendeu? Eu faço uma comparação com outras áreas, então, para você tem eventualmente o fotógrafo que ele começou a se apaixonar por fotografia, começou a aprender fotografia com os próprios, meio que autodidata e tal, pode ser considerado fotógrafo por conta disso. Agora, se eventualmente o cara pegar e fizer um curso de uso do flash, um curso de luz, um curso de algumas outras coisas, aquilo vai aprimorar ele. Agora, isso não significa que o cara que não conhece nada entra num curso desse vai sair um fotógrafo, porque você pode ter o conhecimento técnico, mas se você não tiver a visão criativa, e que eu acho que é muito essencial nessas áreas, né? Fotografia, música, etc. Se você não tiver visão criativa e se você também não tiver uma visão prática dos processos inteiros, né? Porque não adianta o cara fazer um curso de Photoshop e não entender de fotografia e nem de gráfica. Então ele vai estar lá
sem conversar com as áreas de onde vem o material e para onde vai o material que ele está produzindo, né? Se ele não souber disso, isso atrapalha o processo, né? Isso acaba sendo... Então, a mesma coisa a questão da produção musical, quer dizer, ou seja, se o cara tiver algum conhecimento de música e o cara tiver algum conhecimento dessa questão técnica, né? Pô, qual o microfone mais indicado aí para eu microfonar o bumbo? Não vai ser o mesmo que eu vou usar para microfonar os pratos, por exemplo, né? Ou como é que eu vou fazer a captação de guitarra? Ah, pô, a guitarra, eu vou botar a guitarra em linha, eu vou botar a guitarra microfonada, como é que fica? Qual a diferença de textura que eu tenho de uma coisa para outra? Isso tudo, eventualmente, você pode até estudar na teoria, mas se você pegar na prática, você vai ter a sensibilidade do que aquele tipo de som que você está produzindo pede, né? Para aquilo que você está fazendo. Porque, de repente, às vezes a guitarra está entrando ali de uma forma muito sutil e tal e coisa, então você não faz tanta diferença, mas aí você está gravando uma banda de rock, cara, que a guitarra é muito a alma daquilo dali, então a guitarra ela tem que ter um preparo diferente, né? Eu acho que tudo isso, todas essas coisas influenciam, né, no quão bom esse profissional pode ser, né, se ele conhecer o processo mais amplamente, né? Sim. E também uma coisa que eu acho muito importante, que eu vejo pouca gente falando isso, é além de ter essa noção, o cara ter a coragem e ir ali enfrentar um processo de gravação. Mesmo o cara, primeira gravação, não, eu vou tentar, faço errado mesmo, mais fácil. Porque tu pega muito livro, tu lê ali que, por exemplo, tu tem que posicionar o microfone em certa angulação para melhorar o aspecto sonoro, só que o cara do livro tá falando de um mega estúdio, não tá falando de tu gravar ali na tua casa e tal, então tudo que conta é experiência, entendeu? Quanto mais experiência tem, mais tu vai sabendo quanto tu usar essa teoria, entendeu? Porque uma coisa é o cara ler no livro e outra coisa é o cara ter experiência de quando usar essa teoria ou não, entendeu? Entendi. Exatamente. É que tem muita gente que nessa área e em outras áreas profissionais, que o cara fica preso ao que os manuais estão dizendo, né? Ah, tá dizendo aqui que é para usar isso aqui. E, cara, primeiro que a gente também não vive num país onde você tem o dinheiro sobrando para praticamente ninguém, né? Então, você às vezes pega um livro de um cara que está falando realmente a realidade de um estúdio grande, que tem tudo ali à disposição e tal. E, cara, você tem que trabalhar com o que tem. E o que tem vai te exigir muito mais criatividade, né? Eu me lembro de uma vez, eu estava conversando com um amigo meu, Maninho. Infelizmente o Maninho já não está mais entre nós, mas o Maninho foi um cara que eu aprendi muito sobre guitarra com ele e tal. Então ele estava comentando que uma vez ele foi gravar no estúdio e aí ele estava gravando com uma Fender Strato, só que ele queria soar mais como uma Gibson. Aí o camarada me pega um vidro grosso de 10mm e coloca entre a guitarra e o microfone e capta o áudio dessa forma, e aquele vidro serviu como uma espécie de um filtro para que o som soasse mais gordo, que é o som da Gibson. Quer dizer, em nenhum manual vai ter isso. No manual vai estar dizendo o seguinte: quer soar como uma Gibson, você pega uma Gibson, entendeu? Vai usar, né? E o cara ali meio que improvisou para poder fazer aquilo, quer dizer. Então nisso vai a criatividade, vai o bom senso, vai também a experimentação, né, cara? Sim. Falando em... Fernando, só falando uma coisa da parte técnica, outra pergunta que eu tenho pro Ricardo é... Ricardo, dessa parte técnica aí, cara, técnica eu me refiro à tecnologia mesmo, qual é o programa, assim, que você usa, que pra você, assim, tem sido o programa que, porra, é o programa mesmo pra você usar pra produção e gravação aí? Então, hoje eu uso o Reaper, é um programa que ele é praticamente gratuito, pode baixar na internet, ele tem uma licença que custa $60, mas assim, não é obrigatório tu comprar a licença dele. E é um programa muito bom. E assim, eu comecei aprendendo no Pro Tools, fiquei com o Pro Tools até a versão 8 dele. E só que acabou quando mudou para 9, que aí a Avid comprou o Pro Tools, eu não gostei do mais atualizações dele. Aí fui procurando outro programa, passei pro Reaper e hoje estou nele aí. É o meu programa principal. Legal. Show. Essa questão do programa, eu acho que vai muito desses fatores, né? De você achar a interface conveniente para você, ele te dá os recursos que você precisa, né? Sim.
Porque, assim, eu vejo, no caso de gravação de podcast, eu vejo a galera gravando, por exemplo, com Audacity, mas tem gente gravando com Vegas, gente gravando com outros programas e tal, possivelmente até o Reaper também, porque vai depender do que você tem e como esse programa vai se comportar, né, dentro do processo, né, que você tá usando, né. Desde que ele grave, eu acho que com qualidade, eu acho que tudo mais é aquilo que você pode fazer enquanto explorar bem a ferramenta que você tem na mão, né? Sim, sim. E tem uma coisa, só para dar um adendo aí, o que acontece? Há um tempo atrás falavam, cara, tinha que todo mundo usar o Pro Tools, porque era o padrão de estúdio. E tu vê aí o Grammy, a Billie Eilish gravou no Logic, né? Ganhou uma porrada de prêmio aí, então não existe padrão. Existe o que você falou, mas o cara se adequa aí ao trabalho dele. É verdade. Essa menina também é ao concurso também, né? Eu não tava nem mais aguentando ganhar Grammy. Pois é. Agora, realmente, hoje em dia, inclusive, todos os softwares, eles têm condições de exportar em diversos formatos, né? Então você pega lá, você está fazendo no formato tal, mas você deve ter como salvar o projeto no formato tal do outro software, caso você tenha uma parceria, um trabalho que tenha que ser continuado por alguém, né? Num outro software, não? Sim. Então isso é menos... desde que você não esteja usando aquele software, né, que não dê qualidade no áudio, que seja um software, por ser muito amador, é um software muito ruim, que não vai, enfim, te dar precisão em algumas coisas, eu acho que você tem uma gama de softwares muito bons para você trabalhar, né? Agora você usa o Reaper não só para gravar, mas também para fazer o processo de edição. Sim, eu uso o Reaper para tudo. Desde composição até masterização. Antes, eu comecei com ele só fazendo edição, né? Porque eu achava um pouco confuso a parte de mixagem dele e tudo mais. Mas aí depois eu comecei a pesquisar na internet e eu migrei 100% para ele. Pô, legal. E hoje em dia também você deve conseguir muitos tutoriais fáceis, deve ter uma comunidade também que usa, então tem sempre uma base de conhecimento, assim, algum problema que você tem, deve ter alguém passado por ele, deve ter algum lugar que tenha referência disso, né? Sim, tem sim. Tem não só pro Reaper, como todos os programas. Hoje o YouTube, ele tá em uma fonte pro cara quiser aprender as ferramentas, como falei. O YouTube tem muito informação gratuita aí à disposição das pessoas aí. Na verdade, basta o cara não ser preguiçoso, né, cara? E tem a possibilidade também de você conversar com outros profissionais, mesmo o cara que esteja longe de você e tal. Essa possibilidade de intercâmbio é muito mais fácil do que havia antigamente. Sim. A gente estava falando do papel do produtor musical em extrair, né, o que de melhor aquele produto bruto pode ter e tal, mas eu acho que tem que ter sempre uma preocupação com a identidade, né, Ricardo? Porque, por exemplo, eu escutei as coisas do Scream River que não são produzidas por você e o que foi produzido por você, e a despeito de a gente ter assim, um ganho, mas é a cara ainda do Scream River, né, a identidade da banda tá mega preservada ali. Sim. Com a palavra sobre o Scream River. Então, eu ia inclusive falar que assim, eu comentei isso muito com o Ricardo, cara. Logo quando a Give Me a Chance ficou pronta, até mencionei isso aqui um pouco mais cedo, né? Como é que, assim, ele conseguiu pegar, cara, o nosso material, cara, e elevar ele, sabe? Eu fiquei muito contente com isso, cara. Porque, assim, acho que foi uma junção de coisas, essa é a verdade. A primeira vez que a gente gravou, que foi em 2017, nós gravamos a Reaper, cara, eu até já tinha gravado outras vezes, mas não tinha a experiência que eu tenho hoje em dia, depois de justamente ter gravado a Reaper e o EP, né? O EP Nevermore. E eu percebi que, assim, foi uma junção de coisas, né? A experiência da gente lá como banda ter evoluído bastante. E aí o Ricardo Teixeira agora no momento certo, cara, foi o casamento perfeito, cara, porque ele conseguiu pegar a gente, absorver a ideia, que, assim, não é todo produtor que acho que também consegue fazer isso, né? Não vai pegar uma banda, às vezes não dá um casamento bom, aí às vezes o trabalho não funciona, mas com o Ricardo foi o contrário, assim,
rolou direitinho, cara. Ele conseguiu entender a ideia da banda, cara, e pegar então aquilo dali e dar uma elevada, cara. Eu fiquei assim, e não é aquela elevada, tipo assim, igual que a gente tava falando, pegou e transformou a banda em outra coisa. Não, é um negócio que, tipo assim, literalmente lapidou melhor o que a gente já tava fazendo, sabe? E assim, eu tô de bobeira muito ainda com um trabalho que tá sendo feito na nossa live session, né, que tá em processo aí, né, cada mêsinho a gente vai ter uma música nova, né, mas não só com isso, mas também com o que a gente fez com Give Me a Chance e vamos fazer mais à frente ainda, cara. Pra galera que tá escutando aí o Pod Caverna, que não conhece e tal, a gente tá deixando os links aí tanto da Give Me a Chance nas plataformas digitais, como também da Live Sessions, que é uma sessão de estúdio ao vivo com várias músicas, né? Isso que mesmo. foi lançado essa semana aí, vai ser lançado essa semana, quer dizer, na verdade você está ouvindo no futuro. Já foi lançado. Já foi lançado. Já foi lançado. Pelo menos a primeira, mas se estiver lançado na época da edição mais alguma, a gente vai liberar para vocês aí. Possivelmente não, mas a gente vai liberar os links de todas que tiverem sido lançadas aí. Como vocês estão vendo no futuro, já teve chuva de like, tá todo mundo compartilhando. Você já com certeza já viu pela internet, entendeu? Foda pra caralho. Dependendo do futuro em que você esteja vendo isso aí, nós estaremos já numa limusine, tomando champanhe e tal, né? Nadando em dinheiro, que nós vamos ficar milionários com essa banda aí, né, cara? Não, eu já falei isso com vocês aí direto, cara, que se tudo der certo, cara, todo mundo já tem emprego garantido aí já, cara. Nem que seja de hold. É isso aí, pô. É isso aí, Ricardo. Então, cara, a gente tá muito feliz aí com a tua participação. É um assunto que a gente gosta muito, porque a gente aborda muito pautas de música. E estamos hoje fazendo um resgate aí, porque normalmente a gente fala muito do talento dos músicos e das composições, mas é bom a gente trazer para informação para o público aqui que por trás disso também tem um profissional, cara, que é essencial para que aquilo saia do jeito que a gente recebeu, né? Então é muito legal, cara, é muito legal trazer essa informação e agregar isso até para que você que está escutando o Pod Caverna agora, a próxima vez que você for escutar aquele som que você gosta muito, pensa assim, pô, eu adoro essa música dessa banda aqui, e por trás tem um cara aqui que ajudou isso a ficar dessa forma, né? Sim, com certeza. Isso é bem legal. Bom, então galera, daqui a pouquinho a gente volta com as dicas do Pod Caverna. Dicas do Pod Caverna. Finalzinho do episódio sempre tem as dicas do Pod Caverna. Então cada um de nós aqui vai dar uma ou mais dicas. Lembrando que essas dicas que a gente der aqui viram depois um vídeo lá no canal. Vai estar tudo no post. Então se você não é inscrito no canal, entra lá, youtube.com/podcaverna, se inscreve lá no canal, beleza? Deixa nossas caras feias lá, por favor. Só pode dar dica hoje quem tá inscrito no canal do Pod Caverna. Se não É isso tiver aí, inscrito... então se inscreve aí, galera. Vixe. Bom, então é o seguinte, vou começar aí, quem vai dar a primeira dica aí. Vamos lá, Diego, qual a sua primeira dica? Eu tenho duas dicas, na verdade, uma eu pensei agora que eu queria comentar. É que saiu o documentário, finalmente, sobre Avatar, a Lenda de Aang, sobre aquele desenho. Aí, Vamos todos chorar. É muito lindo, é lindo. Simplesmente magnífico a construção desse desenho. sensacional. Qual é o nome do documentário? Então, tá no YouTube, de repente pode botar aqui no final qual é. Mas a minha dica mesmo é, graças a você, Fê, a uma banda que eu estou ficando completamente viciado, que é Chicken Fruit. Muito viciado nessa banda. Oh
Chicken Foot aí, pra quem não escutou o nosso episódio sobre guitarristas, vai lá escutar, né? É importante. Mas eu vou daqui dar um pequeno spoiler ali, que é o seguinte, é uma banda composta pelo Joe Satriani na guitarra. Amo esse careca. É o segundo careca que ele ama, ele tem... São muito carecas. Na bateria o Chad Smith do Red Hot Chili Peppers, nos vocais Sammy Hagar, que foi vocalista do Van Halen, e o Michael Anthony, que é o baixista tradicional do Van Halen, que toca aí no Chicken Foot. A banda é do caralho, muito boa. Sim, muito boa. E assim como a gente estava pensando lá no episódio, é aquela maravilha de nome que só funciona em inglês. Pé de galinha. Pé de galinha! Imagina eles tocando nos festivais. Você imaginaria Pé de Galinha tocando no Rock in Rio, no Lollapalooza? Acho que não. Fazer uma consulta para o nosso professor de inglês aqui. O Chicken Foot em inglês tem um significado que tem pra gente daquelas marcas de expressão no olho? Ou é só o pé da galinha mesmo? Cara, acho que é só o pé da galinha mesmo. Não acredito que tenha aquelas marcas de expressões, não, cara. Acho que realmente é só o pé da galinha mesmo. O que fica as coisas mais bizarras ainda, né? Heloísio, qual é a sua dica? Então, minha dica na verdade são duas também. Eu vou malocar a ideia do Diego aí que eu gostei. Uhum. Então, a primeira dica é na verdade uma recomendação que o Ricardo me recomendou. E aí agora eu vou recomendar, que é o seguinte: procurem no YouTube, gente, vocês... Não só quem fala inglês, porque eu acho que também você consegue ver o vídeo com legenda, mas... The History of Recording Music. Legal. Pois é, bem legal, o Ricardo me passou e, cara, um documentário maneiríssimo sobre justamente gravação. E é do caralho, cara, vale muito a pena ver. E a segunda dica tem a ver com isso também. Vão conferir a página do Ricardo de produção, cara, porque ele produziu muita gente bacana. Show! Pô, show de bola. Aí, galera, então os links aí vão estar no post lá do Podcaverna. Você acessa www.podcaverna.com.br e aí lá você vai acessando esse episódio, tá lá. Se você está escutando isso aí por algum agregador que não seja o Spotify ou o Google Podcasts, na descrição aqui também tem um linkzinho aí, você pode também clicar no link aí e ver a partir desse link o site lá do Ricardo e o documentário e as outras dicas todas aí que nós estamos dando. É isso aí, galera. Marquinhos, qual a sua dica? Então, a minha dica, na verdade vão ser mais de uma dica, são 2 canais, já que estamos falando de música aí. E enquanto o Heloísio estava falando de produção musical, eu lembrei de um canal do YouTube, de um cara chamado Rob Scallon. Porra, ele é foda. Ele é foda. Multi-instrumentista, toca pra caralho. E ele tem alguns vídeos que é justamente mostrando ele gravando de formas diferentes. Mostrando ele gravando de trás pra frente, ele fazendo efeitos sonoros de forma analógica, gravando de forma analógica. Sim, do caralho. O cara é um monstro, o cara é muito foda. É muito foda, o Rob é muito foda mesmo, cara. É dele um vídeo que ele tava gravando como se gravava em 1920? Isso! Ele mesmo. Foda. Esse cara é muito foda. Eu já acho que eu já falei dele com as versões que ele fazia de Metallica, não, mas de... ele fazia uma porrada de sons muito bons. E no ukulele, ou se não, num banjo, sabe? No banjo, sim. Foda pra caralho. No banjo, velho. Ele é muito bom. Metallica no banjo. A minha outra dica é um canal que eu conheci através do canal do Rob Scallon, que é do Dave 504. Porra, ele é baixista foda, muito foda também. Os vídeos dele são muito divertidos. Ele toca bem pra cacete. Então, cara, foda. Pô, se tu curte música, se tu curte vídeos bestas, se tu curte baixo, assim como nosso amigo Aloysio aqui, cara, vocês vão gostar do baixo e vão dominar o mundo. Sim. Slap like now. Yeah, slap the bass. Legal. Então, Fê, suas dicas, vai na sequência aí. É o seguinte, eu vou dar
uma dica apenas, mas antes de dar essa dica, eu vou dizer pra você o seguinte: você que tá aí pegando essas dicas todas, já aproveita que você tá lá dentro do YouTube, vai lá no canal do Podcaverna, se inscreve lá no canal. Muito bom. Valeu? Boa dica. Mas isso não é minha dica, não. Isso aí é só um lembrete. A minha dica, cara, é o seguinte: a gente teve a grande alegria, cara, de ir no lançamento do livro que é a biografia do Orlando Drummond. Foi emocionante. Se você não está associando o Orlando Drummond, assim, quem é o Orlando Drummond? É o ator que interpretou Scooby-Doo, o Popeye. Ele interpretou Puro Osso no Billy Mandy e N outros personagens assim. E na televisão, Ele é o Alf, gente. Ele é o Alf. Gatinho. na televisão ele é mais conhecido como o Seu Peru, da Escolinha do Professor Raimundo. Caralho. Maravilhoso, e de quem eu tive a chance e a oportunidade de apertar a mão e dizer pra ele muito obrigado por tudo que ele fez pela cultura brasileira. Ele é fofíssimo. E o Vitor Galhardo escreveu a biografia dele. Estou apaixonado por essa biografia, lendo muito, acabo de ler em breve. E bicho, boa. assim, vai contando a história, a trajetória do Orlando Drummond. A biografia chama-se Orlando Drummond, versão brasileira. E aí é o seguinte: antes de ler a biografia, acesse lá, nós temos também um vídeo que nós gravamos, cara, nesse lançamento. Tivemos a honra de conversar com Isaac Bardavi, velho. Isaac Bardavi, que é o cara foda pra caralho. E exatamente. Chorei, cara, quase chorei. Eu tava lá quase chorando do lado dele também, cara, e emocionado. Entrevistamos o Guilherme Briggs, entrevistamos o Marco Ribeiro, que é o dublador do Robert Downey Jr., né? Entrevistamos também o Márcio Simões, cara. Foi muito legal, cara. Foda, cara, o vídeo tá tão bom que meu pai, que nunca assiste os vídeos, assistiu. Então... Caralho. Porra, foda. Então, é o seguinte, esse livro aqui, cara, se você for comprar o livro, por favor, compre a partir do linkzinho que a gente tá colocando também no post, porque aí você vai pagar exatamente o mesmo preço e o Podcaverna ganha um trocadinho. Esse trocadinho vindo de cada lugarzinho aqui nos ajuda a produzir o conteúdo aqui e é importante para financiar aqui o nosso projeto, que é totalmente gratuito. Beleza, galera? É dominação mundial, cara. É um bom projeto. E agora, Ricardo, conta aí pra gente qual é a sua dica do Podcaverna. A minha dica é pro pessoal aí seguir a banda Scream River. As novidades aí que eles estão lançando do nosso querido amigo Heloísio aí, que tá vindo muita novidade boa aí. Porra, valeu, velho. Super dica aí, e a gente vai fechar então o programa de hoje com esse som super legal. Lembrando para todo mundo que é o seguinte: os links aí para conhecer o trabalho do Ricardo, para conhecer o Scream River e os links aí de cada um de nós nas redes sociais vão estar na descrição aí do post. Então não deixe de seguir não, e a gente se vê no próximo Podcaverna. Valeu! Valeu, galera! Valeu. Baby, but we can't keep going like this.
wanna try to stop me now. Believe me, I know what I'm doing. Just keep the praise for you. Why can't you hear me talking to you? Why can't you give me a chance? Todo o conteúdo desse podcast representa única e exclusivamente a opinião de seus realizadores e convidados. E opinião é igual a cu, cada um tem o seu. O conteúdo desse podcast é livre e pode ser reproduzido, desde que citada a fonte e desde que não seja para falar mal dele. Podcaverna.